estamos aqui hoje para contar para vocês a história do primeiro inseticida que a humanidade utilizou, descoberto, sintetizado, que foi o DDT. Ele foi sintetizado em 1874 pelo suíço, o nome dele é Paul Miller. Ele era um entomologista, um estudioso dos insetos. Mas só se foi descobrir os efeitos inseticidas do DDT em 1939. No primeiro momento, não se sabia, mas é uma molécula que não existe na natureza. Em 1939 se descobriu o efeito inseticida dele. Isso deu ao Paul Miller o Prêmio Nobel de Medicina na época. E começou-se a usar largamente o DDT, que era um inseticida barato na época e muito eficiente para os padrões da época, no combate ao mosquito da malária e da febre amarela. O controle da malária melhorou muito. O exército americano usou pela primeira vez em 1942 no sudeste da Ásia e na África para combater o mosquito da malária. E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a se usar largamente na agricultura. Bom, em 1960, a bióloga Rachel Carson lança o livro Primavera Silenciosa. Por que Primavera Silenciosa? Ela observou que após se pulverizar com o DDT, não se escutava mais o canto dos pássaros. Por quê? Porque matava tudo. Não só o inseto, praga da lavoura, mas matava os pássaros também. E ali foi o primeiro momento que se levantou a bandeira da questão ambiental com o livro Primavera Silenciosa. Virou um best-seller nos Estados Unidos. O povo americano passou a contestar a questão do uso do DDT e aos poucos foi saindo de uso, porque as pesquisas começaram a mostrar que ele ataca o sistema nervoso, ele dá uma série de tipos de câncer, e o primeiro país que proibiu foi a Suécia, em 1970. O Brasil proibiu em 1985 o uso na agricultura, mas somente em 1998 foi proibido no controle de mosquito, ou seja, o uso para a saúde pública. A Organização Mundial de Saúde, até hoje, recomenda o uso do DDT em casos graves de malária, como em alguns lugares da Ásia e da África, porque nenhum outro inseticida tem um efeito residual tão grande como ele tem. E esse efeito residual, que é terrível, porque isso aí vai passando na cadeia alimentar e passa da mãe para o filho no leite materno, uma coisa terrível. É assim, uma história terrível o DDT, e graças a Deus está banido, com exceção desses casos que eu falei que a OMS recomenda. Bom, até aí foi a historiazinha do inseticida. O objetivo nosso aqui são as máquinas, os pulverizadores que foram usados na época para poder controlar. Então o primeiro, que é esse aqui, é o pulverizador costal. Vocês vão ver que ele é de cobre e o inseticida DDT ia diluído em água. O segundo que nós temos aqui é um pulverizador também com DDT diluído em água, lateral, também muito utilizado. Você vê que eles não usavam nenhum tipo de equipamento de segurança, nenhum tipo de máscara, luva, nada, não tinha esse medo. Na época não se sabia dos problemas que ele causava. O terceiro que eu quero mostrar para vocês aqui é a bomba de Fleet, também usada, tudo naquela época ali quando começou, né, nos anos 40, período da guerra, muito utilizado também. E o quarto é a polvilhadeira, que usava o inseticida DDT na forma de pó. Eu tenho aqui dois modelos. Na Europa ocupada na Segunda Guerra Mundial, estava havendo uma epidemia de tifo. E os soldados americanos tomavam banho com inseticida DDT para matar o piolho, que era o transmissor do tifo. Como que ocorria a transmissão da doença?
O piolho mordia, a pessoa coçava, e ali onde ele mordia, nas fezes dele, ele deixava uma bactéria. Essa bactéria causava pneumonia ou trombose. Então o tifo naquela época era mortal. Eu achei no manual do Exército Americano, inclusive um desenho mostrando as formas em que tinha que se aplicar o DDT em todos os lugares. Depois o Daniel vai dar um close para vocês verem, né? Se tomava um verdadeiro banho de DDT em pó. E o último equipamento que eu tenho aqui, que foi o que me levou a fazer esse vídeo, foi essa bomba que chegou. É uma bomba de aplicar o DDT em pó. Você abria ela aqui na frente, botava um inseticida e fazia a aplicação, e vocês vão ver aí nesses videozinhos que a gente põe que ela foi muito utilizada e durante muitas décadas. E hoje esses equipamentos estão aqui na Casa do Parafuso, no nosso pequeno museu de ferramenta antiga, mostrando o passado das ferramentas, essa história tão triste que foi a história do DDT, tá? Então é isso aí, gente, muito obrigado, até a próxima e espero que tenham gostado. Yeah. Listen.